50 dias de transformação. Devocional diário. Transformado através de um relacionamento saudável com o corpo. Dia 11. Corpo. Projeto de vida. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Mateus, capítulo 7, versículos 24 e 25. Todo tipo de construção que quer se manter de pé e permanecer assim por muitos anos, precisa estar preparada para lidar com todo tipo de cenário desfavorável, tal como ventos fortes, chuvas, tremores de terra, construções vizinhas. Isso só será possível se essa construção for projetada para aguentar estas situações desfavoráveis. Ninguém, em sã consciência, ousaria construir um prédio sem que antes fosse feito um projeto que, na sua concepção, traria tudo o que era necessário para que ele não desabasse. As técnicas para projetar podem mudar com o tempo. Antigamente, os projetos eram feitos em pranchetas ou mesas de desenho. Agora podem ser feitas em programas de computador. Mas o objetivo sempre será o mesmo: projetar aquele prédio ou produto para que permaneça e realize a sua função. Nossa vida aqui nesse mundo também segue a mesma dinâmica. Precisamos construí-la para que ela seja capaz de suportar as situações desfavoráveis que se apresentarem diante de nós, sem desabar ou ser destruída. Muitos pensam que para isso precisam construir ou modificar o seu corpo de forma a torná-lo único e especial. Uma prática muito comum é a chamada body modification, modificação corporal, que é a alteração deliberada e permanente do corpo humano por razões não médicas. Isso vai além de fazer exercícios físicos ou pequenas cirurgias plásticas. Mas quais são as bases, princípios ou projetos para realizar essas modificações? No tempo que vivemos hoje, chamado de pós-modernidade, que é caracterizado por uma quebra de modelos e princípios que sempre deram referência à vida das pessoas, é apenas o gosto ou o desejo pessoal. Por isso vemos pessoas que implantaram chifres, colocaram próteses de vampiro, vivem como se fossem cachorros dentro de fantasias especialmente feitas para isso, fazem cirurgias plásticas até ficarem iguais aos personagens da ficção que gostam, entre outras coisas. A questão que precisa ser analisada é a seguinte: esse tipo de construção corporal, a gosto da pessoa, pode dar qualquer tipo de vantagem ao corpo? Fazer com que se passe pelos problemas da vida com mais facilidade? Vamos fazer um exercício mental. Usando este princípio pós-moderno de jogar fora as referências e princípios consolidados, utilizar o gosto pessoal e os desejos nas áreas da engenharia, projeto e design. O que você acha que iria acontecer? Na minha opinião, nenhum prédio construído ficará de pé, pois os cálculos e padrões para fazer os alicerces e paredes são fixos e não podem ser ao gosto da pessoa. E não veríamos mais nenhum produto inovador ser lançado, pois as coisas têm princípios de funcionamento fixos. Não se usa uma furadeira para capinar mato, nem uma parafusadeira como martelo, muito menos um automóvel para navegar em um rio. Ou ainda, qual seria a vantagem se vestíssemos um prédio com um terno, colocássemos asas em uma parafusadeira ou uma espuma na cabeça de um martelo? Se nestas áreas esta quebra de regras e padrões não produz vantagem algumas, apenas caos e fracasso, poderiam estes princípios ajudar na construção de nossa vida e do nosso corpo? Agora, faça o segundo exercício mental.
Imaginem utilizar este conceito pós-moderno de quebra de padrões, referências e deixar tudo ao gosto da pessoa para construir o corpo e a vida de alguém. Qual seria o resultado? Aquilo que foi dito acima. Pessoas que implantaram chifres, colocaram próteses de vampiro, vivem como se fossem cachorros dentro de fantasias especiais feitas para isso, fazem cirurgias plásticas até ficarem iguais aos personagens de ficção que gostam. Que tipo de vantagem isso traz para a vida e para o corpo? Creio que não traz nenhuma vantagem em relação às outras pessoas, conduzindo esta vida, por vezes, ao fracasso e, quem sabe, até à destruição. Jesus, no fim do Sermão do Monte, depois de ter estabelecido as bases do que é uma vida no reino de Deus, tem um conselho a dar sobre a construção da vida e do corpo, em Mateus capítulo 7, versículos 24 a 27, quando afirma o seguinte: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Jesus apenas confirma duas coisas muito importantes. Primeiro, que é necessário um projeto se queremos construir uma vida que sobrevive às dificuldades que a nossa existência nos impõe. E o corpo faz parte da nossa vida. E segundo, a vida que se mantém em meio às tempestades é aquela que utiliza as palavras de Jesus e as palavras da Bíblia como base, referência e princípios para a construção deste projeto. Você está tentando construir uma vida sem princípios e referências sólidas? Sem um projeto provado e aprovado por Jesus Cristo? Se você respondeu sim a qualquer uma destas perguntas, então você precisa de transformação, pois sem as instruções de um projeto correto e consistente, destruição e ruína estarão no seu caminho. Para que isso não aconteça, continue conosco no restante da campanha 50 dias de transformação e aprenda